Para quem já organizou a casa e deixou as outras pessoas aí, meia perdidinhas, meia sem saber onde colocar o quê, onde procurar, onde pegar, onde. Porque isso também tem outra coisa. Quando a pessoa não sabe onde as coisas estão, depois elas também não vão saber onde colocar. Então, isso é uma coisa assim que precisa ser resolvida aí com um jeitinho, mas não se desespere, porque para tudo tem um jeito. Então, o que, que você vai fazer? Em primeiro lugar, você vai reunir com todos em casa, e aí pode ser assim, por exemplo, naquele momento em que todos, naquele momento do dia em que todos estão à mesa, por exemplo, esse é um dos momentos assim mais fáceis de você conseguir. Depois, por exemplo, todo mundo já jantou, estão conversando, dizendo como é que foi o dia, apesar que hoje em dia às vezes não tem muito disso, né? Porque cada um tem o seu horário, tem um horário diferente, mas sempre tem assim aquele dia da semana que tem o almoço em família ou jantar em família, que aí se reúnem todos, estão lá conversando, e aí é aquele momento em que vocês vão contar como é que foi a sua semana, como é que foi o seu dia, e aí você pode perguntar para as pessoas, né? Porque por que eu digo reunir as pessoas? Porque é para você não ficar perguntando um a um, porque quando você fica perguntando individualmente, o efeito não é o mesmo, né? De saber a opinião de todos, e aí colocar todos dispostos uns a ajudar os outros, e às vezes a dúvida de um já esclarece a dúvida de outro. Então, isso é muito importante. Depois acaba também criando aquele envolvimento em família e a participação de todos, porque você está fazendo, já que você, nesse caso, para quem já organizou a casa, eles não quiseram participar, né? No caso, nesse caso, que a maioria das vezes, geralmente, quem organiza, quem decide organizar a casa, por ser assim um processo que não é um processo do dia para a noite, um processo fácil, que é só estalar os dedos e já acontece. Então, tem muita gente que empurra com a barriga, vou fazer, não sei o quê, não sei o quê, mas sempre tem alguém, às vezes, que chega à frente e fala, eu vou fazer, então a pessoa vai lá e faz sozinha. E aí, quando isso acontece, o que você pode fazer, né? Você reunindo as pessoas, você pergunta para elas se elas tiveram dificuldade em encontrar ou em saber onde guardar algumas das coisas após a organização, já que você já organizou e elas não participaram, elas não sabem muito bem onde estão as coisas. E isso se alterou, se houve uma grande alteração na casa, porque às vezes eu acho que é difícil não ter uma grande alteração, porque quando é assim uma organização mesmo eficiente para durar para sempre, geralmente essa organização ela é uma transformação na casa, né? Então, só que aí, o que que acontece? Caso você já tenha percebido que isso está acontecendo, porque eles estão constantemente perguntando: onde está isso? Onde está aquilo? Então, nananã. Ou geralmente eles perguntam onde está, né? Mas na hora de guardar, não guarda. Então, aí depois isso aí é com você que você vai lá e tem que chegar e falar: olha, isso aqui fica em tal lugar, até elas irem se acostumando. Mas então você pode dizer, o que que você pode dizer para as pessoas se você já percebeu ou se elas responderem, né, a pergunta dizendo que sim, que se sentem perdidos ou que sentem ou que têm dificuldade em encontrar as coisas. Então você vai dizer que se deu conta disso e que você tem uma forma de solucionar isso, de ajudar a amenizar isso para eles não ficarem tão perdidos na casa, que você encontrou aí uma solução para todos saberem onde estão as coisas em casa. Então, o que, que você vai fazer? Vai convidar as pessoas em casa, lá em casa, para dar um tour pela casa. Falar assim, vamos fazer um tour pela casa, vocês vão conhecer, vão saber tudo aqui. Só que o ideal é você levar assim por um lado assim divertido, um lado animado, que é falar assim, agora a gente vai ver as coisas, onde ficam as coisas em casa, não sei o quê, eu não quero e tal. Então, a gente tem sempre que ter aquele sentir, né, como é que elas estão, se elas estão bem dispostas, se estão com vontade de fazer, tipo, de ir lá, vamos lá conhecer a casa, que a casa está diferente, a casa está nova, para vocês não ficarem mais perdidos, saberem onde estão as coisas todas direitinho. Então, aí o que que você faz? Vai fazer um tour e vai começar a mostrar as coisas todas. Vai mostrando e vai explicando por que que guardou as coisas dessa forma, que é para tornar a organização, tornar a casa mais eficiente,
com mais praticidade e vai falar os benefícios para as pessoas, que elas não vão mais precisar ficar perdendo tempo procurando uma coisa ali, outra aqui, porque elas vão sempre estar ali. Então, sempre que elas quiserem alguma coisa, por exemplo, as facas, né, que eu falei das facas, sempre quiserem uma faca, quiserem cortar alguma coisa, utilizar uma faca, vão naquela gaveta específica pegar as facas. Estão todas as facas lá, facas de, por exemplo, aqui em casa, né, tem as facas para fazer comida, tipo para cozinhar, facas para citrinos, facas para queijos, facas, todos os tipos de facas, facas para carne, facas para, não aquelas facas talheres que aí já estão juntamente com os talheres mesmo, né? Que é com o jogo, que aí estão as colheres, os garfos, as facas, as colheres de chá, colher de sopa, colher de chá, colher de café, daí ficam todas juntas ali o joguinho, né? Mas aí você vai explicar e vai dizer, sempre que pensar em faca, quiser uma faca, tá aqui, é muito simples. Isso tudo é muito simples, só as pessoas saberem onde é que estão. E aí você vai mostrar e vai explicar que ela nunca mais vai ter problema em ficar procurando. E às vezes, por exemplo, principalmente no caso das facas, se elas ficam espalhadas em várias gavetas, com várias coisas, quando a pessoa vai procurar uma coisa, ela pode se machucar, porque é uma faca, né? Ela pode, se ela vai pegar numa outra coisa que ela viu e quer, e tem uma faca ao lado, ela vai se machucar. Então, se ela está abrindo uma gaveta de faca, ela já vai ter outra atenção, né? Ela não vai olhar, pegar de qualquer jeito assim, ela vai olhar porque ela sabe muito bem que ali é uma gaveta de facas e que se ela não tiver cuidado, ela pode se cortar. Então, tudo isso já vai um benefício para a família toda, porque elas não vão ficar mais perdidas. Nesse caso, elas podem estar perdidas por causa da organização, né? Que deixou elas assim, meio baralhadas, que nem entrar no supermercado, que nem a minha irmã lá que ficou perdida na academia. E aí, depois, com o tempo, elas vão se acostumando e vão saber, e elas vão entender o porquê que as coisas estão dessa forma e por que as coisas, depois, dali para frente, elas, uma vez, sabendo onde estão cada coisinha, cada coisa daquilo que elas precisam, elas nunca mais vão ficar perdendo tempo procurando,